Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um assunto muito importante. Eu sei que vai ter muitos comentários a favores e contra, mas o que eu quero falar é a respeito das crianças atípicas, né? Das crianças neurodivergentes. Então, nós sabemos que muitos são a favor e outros são contra a inclusão. Mas, especificamente, hoje eu quero falar com você, que é mãe. Se o seu filho é típico, considerado normal, né, que a gente chama as crianças normais, mas na verdade são as crianças típicas, né? Você já se colocou na pele de uma mãe que não tem uma criança normal, que é uma criança atípica? Você já percebeu quanto ela sofre vendo que você, muitas vezes, está falando mal do filho dela? A criança não teve culpa se ela nasceu diferente da sua. Então nós vemos, além de muitos profissionais, né, muitas pessoas, muitas professoras contra a inclusão. E eu concordo em algumas definições, em algumas características que nós temos muitas inclusões, né, muitas crianças que não deveriam estar no regular. Eu não sou contra esse pensamento, mas o que eu quero dizer é que se a criança ela já está inserida nesse ambiente escolar, o que nós temos que fazer? Que ajudá-la da melhor forma possível. Então, nós não temos o que fazer. Não é culpa sua, não é culpa da mãe, não é culpa da escola ter aceito, ter aberto as portas para a inclusão. É o sistema, está aí. A inclusão, ela é um sistema. A inclusão, ela está aberta para que isso aconteça. Nós sabemos dos outros pontos negativos. Os profissionais que não têm capacitação, nós não temos ambiente específico para as crianças, nós não temos ali lugar para essas crianças estarem, nós não temos treinamento para os profissionais, para os professores. E nós temos as salas superlotadas, além do que nós temos outros transtornos juntos no ambiente escolar. Tudo isso eu sei dessas dificuldades. O ponto que eu chego, sabe, é como se fosse um desabafo, a criança já está ali, já está inserida, ela já está sofrendo, né? Ela já sofre por ela ser diferente das outras crianças. Ela já sabe que ela está naquele ambiente, que ela vai passar por várias coisas. Quantos outros ambientes ela já passou para chegar ali na sua sala de aula? Então, o que nós temos que fazer? Não é virar as costas para ela. É a gente acolher da melhor forma possível. E não só ficar reclamando, porque a culpa não é dela. Sabe, gente, é isso que às vezes eu fico batendo na mesma tecla e eu não entendo. Aí falam, mas não temos profissionais, não temos isso, não temos aquilo. Eu sei disso, mas adianta você ficar reclamando com a criança, falando dos pais da criança? Eu sei que os pais têm a sua parcela de culpa. Muitas vezes eles dão ali o celular para a criança ficar direto. Entendo. Eu ouço outros profissionais, eu ouço outras pessoas e me mostram esse lado negativo. Eu sei, mas é um trabalho conjunto que o sistema, né, o governo tem que fazer com que isso ande. Fazendo um trabalho específico com os pais, com os profissionais, eu sei disso. Mas enquanto isso não acontece, o que nós temos que ver? Olhar para a criança que está ali. Se coloque na pele dessa mãe que está ali. Você acha que é fácil para uma mãe ficar ouvindo direto que seu filho isso, que seu filho aquilo, que seu filho aquilo? Porque nós temos mães que são capazes de dar a vida por essa criança. Nós temos mães que seguem certinho toda a rotina que lhe é indicada pelo neurologista, pelos terapeutas. Além, também, nós sabemos que temos algumas mães negligentes, que só dão o celular, que já jogam a criança, como muitas pessoas falam. Mas também a gente tem que perceber que para chegar nesse ponto, ela já não sabe mais o que fazer. Ela não aguenta mais o que fazer. Ela não tem mais para onde correr. Então é isso que a gente tem que entender. Que a gente tem que olhar essa criança e tentar ajudar. Não adianta a gente só ficar falando, batendo, negando.
A inclusão está ali, é difícil, nós não temos professores de apoio muitas vezes, nós não temos preparo muitas vezes. A sala está superlotada sim, mas o que a gente tem que fazer? O mínimo que está no nosso alcance. Para de falar assim, sabe, as coisas só negativas. Eu sei, já disse, esse vídeo ele pode ter muitos comentários ruins e eu vou ter que entender. Mas o que eu estou falando é que nós temos que olhar a criança. Adolescentes, né, que muitas vezes têm esses comportamentos mais assexualizados, né, comportamentos mais agressivos, eles têm sim que estar numa escola especializada. Eu não estou falando que é para todas as crianças estarem no regular. Para isso, nós temos que acompanhar as crianças desde pequeno, já, né, encaminhar para os pais, fazer as avaliações, para que eles possam buscar desde cedo os tratamentos. Se os pais não vão buscar isso, eles que vão sentir a responsabilidade depois. Porque as crianças vão ficar com eles todos os anos seguintes. Então, vocês, professores, sabe? Eu entendo essa dificuldade de vocês, eu entendo o medo de vocês. Eu também sou professora regente de sala de aula. Eu já tive crianças de todos os níveis. Eu já tive crianças com vários transtornos. Mas o que eu pude fazer? O mínimo que estava ao meu alcance. Então, eu tenho que respeitar o gatilho da criança. Eu não posso dar a mesma função, a mesma atividade para uma criança considerada normal, uma criança típica, para aquela criança que tem maiores dificuldades. Então, o mínimo, você tem que fazer o quê? Dar menos atividades. Ah, mas o que minha criança vai ficar fazendo? Enquanto a sua criança já terminou a sua tarefa, você pode ofertar uma outra atividade com mais facilidade para ela, adaptando as coisas. Você não vai pedir para que ela venha copiar tudo aquilo do quadro como uma criança copia. Então são coisas simples. Não adianta a gente ficar só jogando para as costas das crianças, assim como não adianta, né, jogarem só nas costas do professor. Então a gente tem que estar ali com a criança na sala de aula. Recebeu, né? Não foi culpa sua que a criança entrou na sua sala de aula, mas a sala de aula é sua. Agora você tem que buscar ajuda, você tem que buscar a sua rede de apoio, ir lá na coordenação, ir lá na diretoria, ir na Secretaria de Educação e ficar falando, também ficar pedindo apoio, entende? Eu não estou contra o professor, eu estou contra a situação que a criança ela fica sendo deixada de lado. Não é só muitas vezes por culpa dos professores, é culpa do ambiente escolar que deixa a criança ali e não passa nada para o professor e não fala nada. Então, gente, vamos ter mais amor mesmo pelo próximo, mais empatia, e ninguém é obrigado a concordar comigo, sabe? Isso é um desabafo que eu escuto das mães. Então, vamos olhar um pouquinho para as outras crianças e vamos pensar, se fosse meu filho, o que você gostaria que fizessem com seu filho?